Olá, começando mais um podcast de Tudo Um Pouco. E a gente traz hoje a galera aí que está matando a pau. Na verdade, o termo matando a pau é porque realmente os caras estão na batalha e conquistando as altas lutas no MMA. Mas antes de chegar no MMA, tiveram que ralar muito no jiu-jitsu e no Muay Thai. Estou conversando hoje com o Carlos Eduardo, Carlinhos Let's Go e o Marcos Antônio, o Marcão Predador. Os cabras são grandão, tá? Aliás, já tinha visto o jiu-jitsu, na verdade, o Muay Thai do Carlos, tá? Morgana, minha filha, foi lá, me chamou uma vez, mas aí o velhinho aqui não aguenta não, tá? Começando aqui com o professor, e aí ele vai contar a história. Vamos se apresentar e depois contar a história, como é que vocês dois fizeram essa carreira, como é que você levou o MMA. Boa tarde, Ademar. Obrigado pelo convite, né? Da gente falar um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho aqui em Maranguape. A gente começou com Muay Thai e aí a gente vem com esse trabalho de Muay Thai, né? Treinando, dando aula e assim a gente vem formando vários campeões, né? Esse é o nosso lema, formar campeões. Independente do que ele queira. Tem uns que quer, no caso o Marcão, começou para poder perder peso, a gente trabalhou em cima do objetivo dele, a gente conseguiu a perca de peso, a gente conseguiu o objetivo dele e ele foi se adaptando e hoje ele é um atleta nosso e também professor nosso, né? Então, a gente tem vários alunos que chegam na academia com o objetivo e nossa meta é trabalhar em cima do objetivo e fazer o atleta um campeão. Pô, legal. Marcão, ele já predador, cara, era gordinho e agora tá essa massa toda aí, né? Essa altura todinha com um monte de massa muscular. Conta aí como é que foi o sacrifício de perder peso e chegar ao MMA. MMA. É isso aí, galera. Na verdade, foi a partir de uma foto minha, né? Eu olhando a minha foto, eu tava muito acima do peso, né? Aparentemente e na balança, né? Aí foi onde eu tive a atitude de correr atrás de procurar um esporte para mim perder esse peso, né? Atrás de ajustar minha alimentação e minha saúde, né? Aí encontrei um mestre aí, que é o Carlos Let's Go, né? Que me deu todo o apoio, né? No começo, focou no meu objetivo, treinava todo dia, de segunda a sexta, né? Acabei alcançando essa meta, né? De perder o peso que eu queria ter perdido, de voltar, né? A olhar para o meu corpo e dizer assim, "Ah, agora tá bom, né?" Só que aí foi onde eu peguei o gosto, né? Graças a Deus, me encontrei no Muay Thai, né? Foquei e ele conseguiu me trazer para esse mundo de competição, que realmente não era o meu objetivo no começo, mas que passou a ser, né? Quando eu competi a primeira vez, eu vi que era o que eu queria e graças a Deus ele fez um trabalho muito bom. E hoje a gente estamos aí, né? Junto, na mesma caminhada, né? Tudo que eu sei sobre o Muay Thai, né? Sobre o Jiu-Jitsu, sobre o MMA, foi ele que me ensinou. E estamos firme e forte aí, graças a Deus, conquistando e procurando conquistar mais coisas aí. Vamos já falar sobre números e Certo. competições, tá? Vamos aqui para a parte de... As pessoas procuram artes marciais. Por que que elas procuram jiu-jitsu ou Muay Thai? A gente tem mais procura no Muay Thai, né? Que é um treino mais aeróbico, né? Muita gente vê muitos artistas perdendo peso, né? Esse digital influencer treinando, né? Inclusive tem o Whindersson Nunes, né? Que acabou fazendo uma luta agora de boxe. Então tem muita gente que vê esses artistas e acaba procurando arte marcial, no caso o Muay Thai ou o boxe, né? Que é uma arte marcial mais solta para início, para poder perder peso, então para poder ter uma arte marcial, uma defesa pessoal ou uma prática de esporte, né, por trás da saúde, onde hoje muita gente está se preocupando, né, com a saúde, ainda mais depois da pandemia, né? Então, graças a Deus, a gente está tendo muita procura na nossa academia por conta disso, né? Aí, a partir daí, acaba acontecendo algumas possibilidades das pessoas gostarem e partirem para algo mais. Isso foi o que Tipo, aconteceu com o Marcão, né? Com o Marcos Antônio aqui. A gente tem muito atleta, né? Inclusive a gente fez agora um evento, né? O Let's Go Fight, e a gente colocou, foram 18 lutas, né? Foram boas lutas. A gente teve atletas tanto de Maranguape, Maracanaú, de Fortaleza, né?
Inclusive o Marcão aqui, hoje ele é professor de Muay Thai e inclusive levou alguns alunos dele lá que se destacou no evento, né? Que também teve alunos nossos aqui de Maranguape, que também se destacou, do Maracanaú. Então, a turma procura para poder se sentir bem treinando, fazendo atividade física e acaba gostando tanto que vão à competição, né? E não tem nada melhor quando a gente compete que a gente tem um braço erguido como vencedor, né? Aquilo ali acho que é o melhor resultado, né? Acho que só quem já competiu pode descrever esse sentimento. E tem vários tipos de esportes. E- Esse é uma. A arte marcial tem funções para defesa pessoal, para qualidade de vida, tá? Mas há algum tempo, eu tenho 57 anos, eu sempre falo isso aqui, vou ficando velho, vou falando. Tinha um certo estigma da galera querer sair brigando na rua. Como é que tá isso? Me diga aí, essa pergunta é um pouco capciosa, mas é uma realidade. A sociedade sempre viu. Aí, quando entrou o MMA, a pessoa deixou de brigar na rua para ir brigar nos Aham. octógonos, né? Não, mas Mudou esse estigma, mudou, isso. ou ainda tem um pouco Assim, na disso? nossa academia, a gente trabalha muito em cima disso. Nós conhecemos todos os alunos, entendeu? O aluno que ele tiver qualquer briga na rua, ele nem entra mais na academia. Porque a gente trabalha com atletas, não com brigador de rua. É tanto que a gente que somos atletas, a gente não anda em festa, não anda nesses lugares assim. Entendeu? Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? O cara que ele é atleta, ele não pode sair dando soco, dando chute, brigando na rua. Ele não pode dar um mau exemplo para. Se ele tá num ritmo bom, se ele aprendeu realmente arte marcial, a gente vai colocar ele para competir. E é assim como a gente faz. E aí ele vai trabalhar adrenalina e vai se Em sentir cima, campeão lá com o braço isso. erguido, com muita honra, Trabalhando em cima das regras, né? e dando exemplo, não é isso? Isso, correto. Né? Vai ficar um ídolo, como a maioria dos grandes lutadores do mundo. Isso. E nós temos diversos brasileiros que conversávamos há pouco aqui sobre esse equilíbrio. É a melhor combinação, jiu-jitsu com Muay Thai, para você? No começo a gente sempre tem uma arte predominante, né? A gente gostava muito do Muay Thai, né? Só que quando a gente migrou para MMA, aí viu que a junção era boa. E hoje os dois esportes são muito, muito importantes na nossa trajetória, né? Na nossa rotina diária, né? Tanto que a gente treina a semana inteira, variados os treinos, né? De Muay Thai, Jiu-Jitsu e o MMA, né? É muito importante essa junção pro MMA, no caso, né? Só que são duas artes que são predominantes no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Pra gente aqui no Maranguape. Pra gente é realmente uma boa fusão, né? Como a gente diz. Professor, o boxe também ajudaria aqui? Certeza, certeza. Inclusive, na nossa academia também a gente tem o boxe, né? O pessoal procura muito boxe, porque se você tem um excelente boxe e um bom jiu-jitsu, você é um atleta de MMA, entendeu? Então, é aquela coisa, o cara não precisa ter só o Muay Thai ou só o jiu-jitsu, ele precisa ter alguma coisa, mas o jiu-jitsu é predominante, ele tem que ter o jiu-jitsu, tem que saber um jogo agarrado para poder lutar o MMA, entendeu? Mas eu tenho muitos atletas, inclusive agora no Let's Go Fight que a gente fez, a luta principal foi de boxe, né? Foi de boxe e quem consagrou campeão foi um atleta nosso aqui de Maranguape. Ele começou comigo com 14 anos de idade. Como é o nome dele? É Samuel. Samuel. Samuel Pitbull. Samuel Pitbull? Ele começou Esse comigo. Pitbull é sobrenome de muito lutador, né? Ele começou comigo com 14 anos de idade. Hoje ele tem 22 anos. Hoje ele é cabo do Exército. Mas ainda usa arte marcial para poder, como hobby, né? Eu também comecei sempre assim, como hobby. Então ele usa arte marcial como hobby e também acaba que ajuda nele no trabalho dele, né? Essa construção da idade dele até hoje, você estava sempre presente, você foi, Sim, sempre. você acompanhou isso? Ele balançou a cabeça? Porque eu já peguei no caminho, né? Quando eu entrei, ele era novo, né? Tinha uns 15 anos, eu acho, 14, 15 anos. Ele estava começando já, então já entrei. Você viu? Mas eu Depois- já Depois, apanhei dele. depois que ele responder, eu vou fazer outra pergunta que compreende isso. A arte marcial tem esse poder, entendeu? Da gente trabalhar em cima do atleta. No caso, o Samuel começou criança. A gente foi trabalhando em cima disso, entendeu? Inclusive, o Marcão aqui, ele tem uma turma de criança aqui em Maranguape e também no Penedo, né? Onde ele dá aula. E a gente trabalha muito em cima disso, da disciplina, entendeu? A partir de criança. Então, as crianças têm muito isso. Eles não vão chegar no tatame e vão sair batendo
não vão sair do tatame e sair batendo no colégio, não. A gente trabalha muito em cima disso, da disciplina, da hierarquia, do respeito, entendeu? Não tem dois bruguelos para entrar. Qual é a idade de criança A pode gente começar a recebe fazer? na academia a partir de 6 anos, que já dá para, entendeu? 6 anos, 5, 6 anos a gente já recebe na Uma academia. longa jornada para os bichinhos. É. 1 ano e 8 meses, meu neto. Mas aí vão ter que. Daqui a pouco. É. Eu tenho um de 8 anos que já tem 2 lutas, já é competidor, aluno do Marcão. Aluno do Marcão? É, Legal. O menino lá, como é o nome do cabo? Samuel. O cabo. Cabo Samuel, Samuel. pitbull. Foi um exemplo, assim, você olhou para o Samuel mais novo e com essa É. dedicação. Você disse que começou com 25. 25. Como é que foi chegar e ver um garoto mais novo dentro dessa disciplina? Eu tipo, me vi assim, inspirado, né? Tipo, todo mundo procura as melhores pessoas, né? Vejo a história e tento me motivar, né? No caso, o mestre, né, é uma das principais, né? Tento vejo tudo que ele já conquistou, tudo que ele faz pelos alunos dele. Tento me inspirar, né? Ele foi que ele era muito novo e já era muito dedicado. Sempre foi, se você estiver perto dele, você não consegue ficar parado porque ele é um cara inspirador, sabe? Ele gosta de estar motivando o pessoal. Muito humilde e muito. Ele gosta de ajudar todo mundo. Então ele era inspirador. Você estava perto dele assim, era bom. Ele tinha uma energia boa, treinava todo dia, toda hora. Ele queria fazer alguma coisa. Se não era Muay Thai, era agora vamos correr, vamos fazer isso. Então foi um dos caras que me deu muita motivação dentro da academia, né? Tem vários, né? Mas ele foi um dos por ser novo, né? Daquela idade, sem muita responsabilidade, e já tinha essa responsabilidade de saber que tinha que treinar para lutar, tinha que se dedicar, e realmente ele foi um dos caras que me ajudou bastante. Legal. Falando em ajudar bastante, eu agradeceria aqui no, no podcast, agora com vocês, a indicação do professor Jorge Costa, que é aluno lá, não sei o que é que o Jorge está fazendo, porque o Jorge tem um joelho podre, mas parece que é boxe, né? Ele começou no Muay Thai, treinando Muay Thai comigo, mas é brabo, viu? O homem, se eu não controlar ele, ele vai além do que ele consegue fazer. Aí agora ele vai voltar pro boxe, ele vai fazer o boxe. Ele falou contra para o mim, joelho. assim, ele sempre fez lutas marciais, sempre fez jiu-jitsu, eu acho, ou foi Muay Thai. Uma das coisas, eu acho que ele já tinha essa... Ele trabalha, acho que ele era o Kung Fu que ele treinava. E ele tem, realmente, ele gosta dessa... E ele indicou e falou, pô, tem uns amigos. Aí eu lembrei do Carlinhos, porque o Carlinhos foi professor da minha filha, da Morgana, que eu já falei nesse instante. E eu fui uma vez lá, até a Morgana me chamou para fazer uma aula, e ele me chamou, vamos fazer uma aula aqui, teste. E eu até brinquei um pouco com o Nenê do Paulinho. Eu disse, brincando com o Nenê, disse, Nenê, se eu der 2 chutes em ti, tu não levanta mais não. Porque nada, mas sou maior que tu, isso aí, mas mais lento, mais lento. Mas é óbvio que eu não tenho mais... o cérebro pensa, né? O Nenê tem um braço mais pesado, só encostar em mim já vai tirar o meu oxigênio, mesmo que eu me defenda, brincando com ele. E eu sempre converso com ele, porque eu acho que ele é seu aluno ainda, né? Inclusive ele estava lá na sexta-feira, a gente conversou bastante. Carlinhos, eu preciso treinar para poder tirar o estresse, porque ele tem mais de 20 anos que trabalha no Paulinho, né? E para o cara conseguir passar muito tempo num canto só, não é fácil, não. E tá acima do peso muito, né? Aí eles veem quando ele falha os treinos, aí eu chamo, porque assim, a gente também tem isso de estar acompanhando o aluno, entendeu? Ele falta o treino, ele foi que faltou porque... Não, Carlinhos, é porque tá corrida aqui, eu organizo um tempo para poder vir. Porque a pessoa que faz arte marcial, ele não trabalha só o corpo, mas também a mente, Com entendeu? certeza. Trabalha muito em cima disso. É algo muito interessante. Eu sempre fui atleta, eu fiz muitas coisas, mas o tempo foi me tirando e realmente é uma descontinuidade que eu tive, mas espero voltar a fazer algumas coisas. Estava dizendo que eu ia tentar, estava fazendo ali o off, né, conversando para ver o que a gente ia conversar aqui. Deixo muito à vontade. Tem muita coisa para ser conversada e a gente não tem compromisso. A gente pode conversar aqui, principalmente porque eu acho importantíssimo a filosofia das artes marciais, quando são levadas. E a gente vê algumas propagandas, né, em alguns filmes, inclusive o Karate Kid, aquele mostra um lado negro de professores e o lado do seu Miyagi, mais zen, né? Na verdade, fica esses estigmas por conta de uns, mas a grande maioria tem esse perfil de educador e cuidador das pessoas. Certeza.
você falou da Morgana aí, a Morgana tanto foi minha aluna que eu também fui aluno dela, Foi né? aluno dela Pô, também. eu treinei bastante com ela na musculação, né? Musculação, né? É, Ela é muito exigente, ela é. é muito cri-cri E com... ela conseguiu trabalhar em cima da minha preparação física antes de uma competição minha. Eu acho que ela tinha me dito. E eu me consagrei campeão nessa luta, né? Inclusive, E o preparo físico foi com ela? foi, a preparação física foi toda com ela. E foi bom mesmo, Foi assim. boa, consegui. Ela não está conseguindo me preparar fisicamente, não. Vou brincar com ela, na verdade ela irrita. Pai, eu já passei a planilha, pai, o senhor não consegue nem Tem que isso. seguir, tem que Tem que seguir, seguir. tem que Aí seguir. precisa de uma Se seguir, dedicação. É porque você é pai, Eu né? acho que Tudo ela vai fazer sendo pai, né? mas a culpa é minha mesmo, ela tem que assumir. Mas é interessante, eu acho que ela falou, não, pai, inclusive para ajudar, foi uma turma tremenda, e ela ficou muito... E eu me lembro agora que ela tinha dito que tinha ajudado um amigo, fazendo a preparação física, e que ele tinha ido para o MMA e tinha voltado com um resultado muito legal. Eu não sabia que tipo de resultado era, nem sabia que era você, mas ela falou. Porque nesse tempo ela fez muitas atividades, ela fez Muay Thai, capoeira, não sei se jiu-jitsu, ela acho que tentou começar Foi, jiu-jitsu. com a gente também. Ela faz. Quando ela começou lá, ela vinha da capoeira. Exatamente. Começou Muay Thai. Eu brinquei com ela, fui fazer 2 gingadas, ela me deu 2 pernadas e um martelo que eu Ela é saí forte, fora. é forte. Né? E ainda brincou mais menorzinha, e eu estava meio pesado, tentou me dar pegar nas pernas para me Derrubar. derrubar. Ele disse, tu tá querendo, né? Só que é diferente, a estrutura física dela para mim é mais peso, mas se ela tivesse entrado com gosto, ela teria derrubado. Mas como ela entrou só para brincar, fazer hora com a minha cara, né? Que foi uma brincadeira em casa, lá no sítio do avô dela, né? Seu Helder, que por sinal já nos deixou, e ela sempre teve essa referência, porque o avô tinha uma determinação, e ela puxou isso, teimosia, digamos assim, a determinação teimosa de fazer até conquistar e ter o resultado, né? Isso é uma Mas coisa é isso. ela... A pessoa que eu costumo dizer para meus alunos lá, né? A gente tem um aluno nosso que está viajando agora para poder estudar medicina, e ela competiu agora, se consagrou campeã. E eu falei para ela que ela vai passar muita dificuldade, mas com certeza ela vai vencer, porque quem pratica atividade física, quem faz lutas, arte marcial, e ainda consegue ser um competidor, ele consegue qualquer coisa. Só basta ele mentalizar aquilo ali, focar no que ele quer, ele consegue. Com certeza. Porque para tudo tem dificuldades, né? Sim. Para tudo, a gente tô conversando aí, né, sobre o ar-condicionado, sobre alguma coisa. Para tudo que a gente vai começar, tem as dificuldades, para ver se a gente quer desistir. Mas quando a gente quer alguma coisa, nada faz a gente desistir. Se tu gosta disso aqui vai para frente, vai viver 10, 15, 20 anos, vai deixar para teus netos aqui. Com Fazer isso certeza. aqui. Verdade, né? Meu pai foi um exemplo disso, porque ele foi jogador de futebol, foi campeão pelo Calouros, né? Era a vaidade do meu pai, era essa, a única coisa que ele tinha. Ele era um homem simples, de uma família de 18 irmãos. Mas quando ele jogou, ele tinha 21 anos de idade, ele jogou. Meu avô era meu avô Renato, pai do meu pai, ele era da diretoria do Fortaleza, e o filho dele foi campeão pelo Calouros do Ar, só para você ter ideia. Meu avô era conselheiro do Fortaleza Esporte Clube e Fortaleza Futebol Clube, todos Fortaleza, eu não sei. Meu pai foi campeão pelo Calouros. E ele jogou futebol sempre, foi uma disciplina tremenda. Machucado, ele tinha que botar tantos minutos no joelho, ele botava, tinha que fazer fisioterapia, ele fazia. Então ele tinha uma determinação. A médica dizia, a alimentação é essa, não pode comer sal, não pode comer se ele não comia. Não pode comer pizza só até alta. Ele comprava essa pizza no final de semana, ele dizia, não posso comer pizza. Não tinha aquele negócio de me dar um pedacinho. Então ele tem, e a Morgana tem essa determinação puxada dele. Eu já fui mais negligente em algumas coisas. Então isso é uma formação de... Agora, passei uma fase de atleta que eu treinava todo dia, eu ia para beber, jogar futebol de salão, e foi uma fase que muita gente que me conhece, nós íamos treinar todo santo dia na BB, tio Hernani, que era o treinador, e a gente ia, corria. Quando não tinha treino de bola, a gente ia tinha que fazer só o treino físico, e não tinha que reclamar, não. E ele dizia, bora lá, hoje é só treino físico, todo mundo fica, o pessoal gosta de pelado. Disse, não. E a gente dava o máximo. Acabou nesse campeonato da nossa cidade, naquele tempo nós nos sagramos campeão pela ABB. E foi legal, foi um campeonato que a cidade ia toda para a ABB ver o campeonato. Tipo, Legal. Você fazer o MMA hoje e ter um monte de gente lá, óbvio. Que tem mais apelos de distração. Você não consegue juntar mais pessoas, né? Talvez se você tivesse mais apoio, mais comunicação. Próxima vez nos fale que a gente Faz ajuda aqui a
a difundir. Inclusive, nós vamos passar em primeira mão para você que nós estamos fechando aqui uma parceria com o shopping para uma vez por mês, um aulão aqui. E aí, de repente, quem quiser fazer um teste de jiu-jitsu ou de Muay Thai, a academia. Como é o nome da academia? Let's go. Let's Go. É. Academia Let's Go, aí dos dois campeões aí, do Carlos, que é o sócio CEO, né, o dono, e o Marcos, que também é parceiro. Ele dá aula também lá. Ele dá aula Eu tenho uma turma de professores, né? Uhum. Ele dá aula lá na minha academia só para as crianças. E ele também tem as turmas dele, né? Ele dá aula no Penedo, Já assinava. Essa não. Penedo de Assinaúde. Tem uma turma bem boa no Penedo. Inclusive, Mas tem você- vários competidores no Penedo. É Você é tudo colaborador dele na Academia Let's Isso. Go. isso. Então você é um meio Let's Go e E- um Go Go lá, né? Eu trabalhava, eu tinha meu emprego fixo e treinava e dava aula, né? E desde 2009 eu saí do meu emprego, né? E Focou na. foquei só nas aulas, né? Hoje eu tenho minhas duas academias, né? Que é uma de Assinaú e que é o meu carro-chefe, que é a do Penedo, né? Distrito de Maranguape. E dou aula para as crianças aqui na sede, né? No Maranguape. Não, deixa eu entender. O Penedo é o teu maior, É meu carro-chefe, que é a onde eu maior moro. academia, É minha, né? não digo, a maior Isso, público, maior isso, receita isso, lá no interior. no interior E o maior público também é o infantil. 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 Aqui na Let's Go. E, no- Aqui e e lá lá também. E lá também. também. É, É. tem uma turma Muito boa de Que criança. legal, cara. Fico feliz, bacana. né? Acho- Mostrar que não existe fronteira, não existe limite, não existe preconceito. Você vai conseguir fazer o que você quer. Não, ele tem excelente trabalho, porque ele tem muita paciência, ele trabalha em cima das crianças. E tem muitas crianças que levam isso, tipo assim, leva a figura dele como pai. Tem muitas crianças que ele adota isso como pai. Por quê? Porque o pai é separado da mãe, ou tem um problema, e acaba tendo dificuldade, até inclusive os pais vêm falar diretamente para a gente, poder a gente conversar com os filhos, poder disciplinar ele. E ele faz trabalho excelente, um excelente trabalho. Inclusive, a gente já fez até uma planilhazinha, um negócio bacana, que eu entreguei para a prefeitura, para ver se a gente consegue colocar arte marcial nos colégios, né? Imagina a gente trabalhando em cima dessas crianças. Porque assim, a gente coloca nos nossos treinos, não é só chegar lá e vai fazer isso, não. A gente trabalha em cima do que ele criança. faz, do dia a dia, como tá em casa, como tá no colégio, como tá as notas. Então a gente trabalha em cima disso. Até uma vez algum tempo atrás, entreguei a forma que a gente queria trabalhar lá para o pessoal da prefeitura, mas não me deram retorno, não. Mas seria bacana. Imagina aí se a gente conseguisse entrar nos colégios, trabalhando. Porque hoje em dia, você vê que os alunos, os professores têm medo de aluno. É. No nosso tempo, já se viu um negócio desse? É. Não era? Aí. Então, Isso é uma verdade, né? imagina, porque assim, a gente trabalha muito em cima disso, entendeu? Um aluno criança, a gente já trabalha em cima disso. Chegar atrasado no treino, ele já desce com 10 apoio de frente, ele já tem que pagar uma coisa ali, para poder saber que ele tem que ter aquela responsabilidade. Chegar no horário, vai sair tatame, professor, pede licença para sair, entendeu? Pede licença para entrar, entendeu? Vai treinar com um coleguinha, entendeu? O professor diz como é que é. Então a gente trabalha muito em cima disso. E Tem eles essa levam, consciência cidadã, né? De eles respeito. levam para dentro de casa, né? É muito raro você ver uma criança que começa nas artes marciais, ela ser muito disciplinada. É muito difícil, porque, querendo ou não, isso ajuda bastante. Eu tive muita dificuldade para aprender a trabalhar com criança, né, no começo. Tudo na nossa vida é assim, né? Tem que ter, mas eu comecei a entender cada criança, né, tem sua dificuldade, tem sua limitação. Então, eu comecei a trabalhar conquistando a criança, né? Você tem que conquistar a confiança dela para depois começar a aplicar a disciplina. Então, a partir do momento que essa sua junção deu certo, eu comecei a fazer esse trabalho e, graças a Deus, o processo vem dando certo e eu tenho confiança de muitos pais. Graças a Deus, né? Porque eu conquisto a criança, né? E porque, assim, geralmente é muito difícil ter uma criança que não gosta de luta. Você bota uma criança para lutar, ela não quero fazer não. Quando ela começa a bater ali no aparador ali, ela vê que é legal, então a gente só tem que saber que ela não pode usar isso fora da academia. Tem que fazer ela entender isso. Então a gente trabalha muito em cima disso. Conquista a criança, depois aplica a disciplina, que tudo dá certo, né? E graças a Deus vem dando certo. Ensina ela a entender o limite Isso. da
da razão, É. né? Ou seja, da responsabilidade da adrenalina, do medo, e Isso, a se defender, a compreender que não, que isso, tem outras saídas e trabalhar a disciplina, a mente, isso. a espiritualidade, a cordialidade, o respeito. É muito interessante Eu tudo isso. vou falar uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar, porque o meu primeiro aluno de todos foi um autista, uma criança autista Que legal, de 5 anos. E ele tem 12 anos hoje e ainda é meu aluno. que bom. Treina Parabéns, eu comigo. acho que Não, e tipo, para você ver a importância, ele é uma criança que desenvolveu bastante. Eu falo assim pelo processo que eu tive com ele. Eu tive muito trabalho, mas o Muay Thai deu uma ajuda tão grande que você não tem noção. Então, ainda hoje, ele tem 12 anos, ele é meu aluno, é uma criança super calma, é obediente, ele se transformou totalmente. uhum, Totalmente. A arte marcial tem esse poder, Tem né? esse poder. Tem muita gente que não conhece ainda, acha que é aquela porradaria, aquela. Não, a gente trabalha na cabeça, ainda mais criança. A gente entra na mente dele, a gente consegue pegar aquele respeito dele, né? A gente, para poder depois a gente dar continuidade no trabalho excelente, né? E assim ele vai se formando, né? Como adulto, jovem, adulto, e assim. Assim, para as pessoas terem noção, para a gente não ficar aqui na pancadaria, tem um monte de equipamentos para poder ir se familiarizando com a postura, Isso. técnicas, ou seja, não só vai bater em ninguém Não, no não, começo. não. Então, dando uma ordem aí, o saquinho, que vamos lá, como se É, fosse. a gente tem uns aparadores, né? Que são os estofados, que aí ele vai lá, o professor passa, ó, vai dar 2 socos aqui, ele mostra como é que é, ele vai lá, o professor observa se ele tá fazendo correto, tá fazendo Se a correto, postura está daqui a certa. pouco já vai fazer o outro e tudo. Para fazer o treino um com o outro, é só para quem já tá no ritmo, né, nosso, que é profissional, que vai competir. Mas para quem tá começando, é só no saco, ou então nos aparadores, entendeu? Não chega a bater um de frente com o outro, não. E também ficar em alguns outros exercícios aeróbicos. isso, a A parte aeróbica, gente faz todo um aquecimento, a gente faz todo um trabalho, alongamento. a gente alonga o corpo, trabalha o aquecimento, para depois ir para a parte técnica, né? Que é onde a gente vai ensinar como dar um soco, como dar um chute, entendeu? Aí vai medir a isometria, sei lá, o movimento está correto, se está É, equilibrado, se está a postura isso. correta. Isso vai ajudar no andar, em Ah, tudo, né? certeza, a gente É um trabalha dos muito. benefícios, né? Um dos benefícios, né? Que é a corporal, né? É. Ajuda em tudo, né? Tanto definição como, né, alongamento, essas coisas, ajuda bastante. E para criança é perfeito, né? Na coordenação Coordenação motora, motora. na autoconfiança, né? Você vê que meu filho tem 8 anos, ele tem uma autoconfiança que entendeu? E ele consegue controlar isso muito bem, porque às vezes no colégio a criança ele tem um que vai bater nele, ele pega e já se defende, e ele acaba que não se aproveita daquilo. O que foi, Kaique, que aconteceu? Não, pai, ele que me bateu, eu só empurrei, ele caiu, pronto. Porque se ele quisesse machucar, ele ia lá, dava um chute, dava um soco, não. Então ele tem essa autoconfiança de saber que não poder utilizar. Por quê? Se ele utilizar, vai machucar. Uhum. Ele sabe que Entendeu? ele tem técnica É, e o garoto não sabe que não ele tem isso, isso. né? Então ele tem 8 anos, 8 anos é uma idade de muita ingenuidade, Aham. mas ele já tem mais Já tem. maturidade para essa situação Isso. e consegue segurar a adrenalina dele. E o garoto com o empurrão É. já não vai mais, Já sabe que não. não dá mais para ele, né? Mas ele não precisou dizer que eu sou do Muay Thai, vem que eu vou te quebrar todo, como a cultura e a propaganda americana fez alguns filmes por aí. É isso que a gente fala sobre É, a questão, né, do estereótipo, isso. né, de algumas aversões. Agora, legal, né? A gente conversou sobre isso, agora vamos para a pancada mesmo, vamos. Né? Você falou Bota de. uma água aqui. Pode ficar à vontade. 6 anos começa, né? Mas aí, e a idade mais velha? Até que idade? Tem idade limite para isso? Rapaz, eu tenho ele é até aqui do Maranguape, ele tem no Maracanã comigo, mas aqui do Maranguape, um pastor. Ele tem 73 anos, 74, essa faixa aí. E os jovens ficam para trás, viu? Cansam e ele continua. Então não tem idade. O meu pai tem 72 anos, meu pai todo final, quando vem para cá no final de semana, a gente vai correr junto, eu faço um treinozinho com ele, e ele ainda diz ainda que eu não aguento o ritmo dele, mas tudo bem. Então não tem idade não, nem para começar, nem para. Aham. Aí tem alguns que chegam para curtir, emagrecer e acabam indo para a parte profissional.
Você tem mais ou menos o número disso, de quantas pessoas saem da condição física, de aprender a arte para ir realmente para a disputa do MMA, por exemplo? Porque o MMA virou uma febre no mundo, principalmente no Brasil. Isso. A pessoa tem que, acho que, tipo assim, não é, vou fazer MMA, não. Ele tem que se sentir preparado. Inclusive, o professor vai te falar também se ele tá num ritmo bom, entendeu? O Marcão, ele iniciou no Muay Thai. Mas para chegar o Marcão Predador, teve que ralar, né? Para ele chegar no Predador, ele teve Ele que era um passar. Marquinhos gordinho, não era isso? Teve muita dificuldade, viu? E ele conseguiu superar tudo isso, né? Não vou dizer porque as pessoas imaginam ver a gente no patamar que a gente está hoje, professor, de líder, não sei o quê. Foi fácil. Não foi, não. É muito difícil. Entendeu? A gente tem todo um processo. A gente já rodou vários lugares, né, de luta. O Marcão já, inclusive, teve agora Natal, a gente lutou em Natal. A gente foi para o Rio de Janeiro, inclusive ele foi comigo para o Rio de Janeiro e se consagrou campeão mundial de submisso, né, na faixa roxa. E eu na faixa de Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu é um kimono, que é submisso. É um jiu-jitsu sem de Então, kimono. a gente, sem o kimono, a gente faz todo esse processo. A gente foi para o Natal, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vai para Recife. Onde tem competição, a gente vai bater lá, entendeu? E não tem apoio de ninguém, não. É na nossa coragem mesmo, na nossa disposição. A gente tira um dinheiro da onde não tem, vai ali, trabalha para poder ganhar mais e faz, entendeu? E vamos lá e consegue conquistar. Eu não sei se foi verdade, porque também posso estar aqui que Morgana falou para mim uma vez assim, rapaz, pai, eu acho que era com você. Ele vai para as lutas, ele vai de ônibus, leva lá a comida dele na mochila e assim passa um perrengue danado, tudo por conta dele para poder ainda volta ganhando. É isso, passou por isso? Várias vezes, muitas vezes. A gente sai mesmo sem. Tipo, eu fui uma vez para o Rio de Janeiro, passei um tempo lá morando no morro, né? Passei uns 15 dias no morro, né? Tirando do meu bolso para poder lutar. Várias vezes. A gente foi para o Rio de Janeiro agora, a gente foi para Natal de carro próprio. Então, várias vezes a gente corre atrás do. Ninguém vê isso. Vê a gente com o braço erguido, sendo campeão, vê o nosso histórico de campeão, mas ninguém vê a nossa batalha do dia a dia, né? Porque para isso tudo aí tem custo, né? E para ter custo a gente tem que correr atrás. Então a gente trabalha para poder se manter como competidor. Uhum. E a escola é a forma de juntar o dinheiro, a aula é a forma de juntar. Né? E a gente fala o que a gente ama, né? Eu amo dar aula. Ainda mais quando a gente, tipo agora o Marcão, né? Falando aqui com todo orgulho, né, do que faz. Então isso pra gente é muito gratificante em saber que um aluno chegou ali acima do peso, ele está conseguindo o objetivo dele, um outro aluno chegou ali sem coordenação motora nenhuma, hoje em dia ele consegue fazer uma combinação, uma sequência, consegue até mesmo fazer uma luta, um combate. Então isso para a gente é muito gratificante, né? A gente teve agora o Let's Go Fight, que foi há 2 semanas atrás, né? Na sua academia? Na minha academia aqui em Maranguape. Que deu em torno Foi um final de semana? Foi um final de semana, um sábado. Eu achei que ia dar só os alunos ali da academia, deu em torno de 500 pessoas. Fora que teve um amigo nosso que fez um ao vivo, deu mais de 1.000 pessoas assistindo. Fez uma live? Foi uma live. É uma TV lá de Maracanã, TV Pitaguari. Um rapaz que treina comigo. E ele levou a TV dele, fez lá um ao vivo, deu mais de 1.000 pessoas acompanhando. A gente tem muitos atletas, a gente é muito coincidente rodando nesse Brasil aí, né, lutando, a gente tem muito conhecimento. Onde a gente passa lutando, a gente não ganha adversário, a gente ganha amigos, né? Ele lutou agora no Rio de Janeiro, lutou com 6 caras diferentes. Todos os 6 já são amigos dele, falo com ele. Então, onde a gente passa, a gente luta e quando acaba a luta, a gente se torna amigos. Os caras ficam conhecendo a gente, daqui a pouco a gente vai fazer essas competições, os caras estão acompanhando a gente, tá assistindo, tá divulgando, tá mostrando para outras pessoas e assim vai. É uma corrente de o pessoal nem imagina como a gente já levou o nome do Maranguape aqui tão longe. Tem muita gente que faz muitos treinos. Já vi maratonistas, já vi ciclistas, já vi. Tem em outras categorias. Esses dias eu estava conversando aqui com outras pessoas também, que têm feito trabalhos para Maranguape. Eu fiz um campeonato
de Free Fire aqui há uns anos atrás e tinha uma turma de Maranguape que foi a quarta colocada no Olha primeiro só. campeonato brasileiro de Free Fire, que é Ah, videogame. E aí aproveitei essa vibe deles, esse momento, né? O hypado, como se diz, assim, todo mundo doido para jogar e fizemos um campeonato. Nesse dia eu criei um canal chamado Tuta Game no Facebook, fiz 1.000 pessoas me seguindo, Olha só. foram lá clicando. É, Aqui o YouTube é mais difícil, eu estou com 220 e é uma caminhada diferente, são plataformas diferentes para poder fazer. No Facebook eu já tenho 5.000 e tantas pessoas de um canal, de um jornal que eu tinha. Então, essas mídias, cada uma tem seu. é, Mas a gente vai estar tentando seu juntá-las para fazer o canal que eu quero. Aham. Né? É como vocês fazem jiu-jitsu, fazem Muay Thai, mas o que vocês querem é o MMA. Então, o jiu-jitsu, o Muay Thai e outros treinos vão fazer vocês a cada vez mais É crescer porque no MMA. hoje a gente está ganhando dinheiro no MMA. Eu lutei agora na Rússia, né? Lutei na Rússia e aí a gente recebeu em dólar, então é bem melhor. Então a gente viu que o trabalho é trabalhar em cima de onde dá dinheiro, né? No MMA dá dinheiro, mas a gente tem que se preparar. Uhum. Inclusive a gente treina todos os dias. Nosso lazer, final de semana, é treinar. Mas a gente ama fazer isso. Inclusive, antes de vir para cá, a gente estava em Fortaleza, de um treino. No treino. E aí essa pergunta estava aqui para já. Como é que se concilia aí o treino com as aulas que vocês têm que dar? Então você está tendo que formar professores para poder treinar mais. Isso, eu tenho vários professores, mas aí eles dão aula, tipo, tem um que dá aula no Maracanãú, outro que dá aula no Penedo, tem outro que dá aula em Fortaleza, entendeu? Mas na minha academia quem dá aula sou eu, entendeu? Eu arrumo um tempo, né? No Kids ele dá aula para as crianças, no boxe tem um ou outro que me ajuda, no jiu-jitsu tem um ou outro que me ajuda, entendeu? A gente vai se organizando. Mas eu gosto da aula, porque quando a gente começa a dar aula, a gente aprende ainda mais, entendeu? Quando a gente Sim, começa a ensinar o que a a gente. melhor forma de aprender é ensinando. É. Então, eu gosto da aula. Eu faço isso com muito gosto. Então, assim, lá dentro da academia, fala pra gente aí. Na verdade, ainda não estou usando animações no podcast. Mais à frente, a gente vai começar a colocar, quando a gente vai falar de alguma coisa, talvez a gente transmita, quando a gente estiver falando aqui, vai ficar passando um retorno ali. Nós estamos ainda em lançamento, né? Nós Mas estamos. é bom que daqui a pouco a gente vai voltar aqui de Com novo. certeza, vai voltar muitas vezes. Nós vamos pegar aí vários eventos e estar aqui conversando sobre isso, as suas indas e vindas aí no MMA, representando o Ceará, representando o Maranguape, representando essa moçada aí. O homem que era o Marquinhos Gordinho virou o Marcão Predador. Tu tá pensando o quê? Formando campeões. E formando caminhões, né? O Carlinhos também aí, Carlos Eduardo virou Carlinhos Let's Go, então vem junto, né? Vem Let's comigo, go, vamos vem lá. comigo, vamos lá. Então, o que que a academia tem? Fala da estrutura da academia para a galera entender que nós não estamos falando de um cantinho, tá? Já tem uma cara Isso, legal dentro de Maranguape. Isso, é uma academia que só tem lutas, né? O pessoal acha que academia tem que ter musculação. Não, lá a gente só tem luta. Por quê? Eu poderia muito bem colocar musculação, mas não é minha área. Então, já luta é minha área. A gente tem Muay Thai, tem Jiu-Jitsu e tem o boxe. Tem o MMA, mas eu não tenho turma de MMA. O MMA faz ele e outras pessoas, alunos meus que treinam MMA, que lutam MMA, que fazem o MMA, mas não tenho turma. As turmas que eu tenho é de Muay Thai, boxe e Jiu-Jitsu. Uhum. E os horários a semana toda, De segunda a sexta. segunda a sexta. Segunda a sexta a gente tem treino. Manhã, de tarde, de noite. E tem as turmas Kids, Manhã, né? tarde e noite, então é puxado, né? Oi. Aí quando tem um tempinho, a gente vai fazer um treino de musculação, preparação física. Vamos em Fortaleza, faz um treino lá, volta, faz outro aqui, faz uma corrida. Você não pode parar. Tá. Qual o número dos alunos hoje que você tem lá para a Eu gente ter tenho uma em ideia? torno de 100 a 150 alunos, mais ou menos. Há uma certa Isso, flutuaçãozinha, mas a torno de- academia cabe uns 400 alunos, cabe bastante. A gente tem, o nosso espaço é bem amplo lá. né? É bem amplo, graças a Deus. Agora vamos falar da luta, começar pelo o Marcão. Marcão, qual foi a memória que você tem da luta mais dura? Aquela que maltratou mesmo, que
Você diz assim, que veio o aprendizado assim, cara, eu tenho que melhorar muito. Aquela que você entrou achando que ia confiante e foi ruim. Teve essa luta? Não, acho que em todas as lutas eu entrei preparado, né? Às vezes é tipo, a gente quer se culpar, quer procurar desculpa, mas se você tá treinando ali, se o cara ganhou é porque ele tava melhor que você, tá mais preparado que você, né? É uma coisa que o mestre sempre fala, né? É você entre lá para fazer o seu trabalho, né? Não subestime ninguém e tento fazer o melhor, o seu melhor, né? Então, acho assim, eu tive luta dura, tive várias. Ah, tive luta fácil? Tive, mas será que é porque a luta era fácil ou será porque eu estava bem preparado? Ah, será que a luta era difícil ou porque eu não estava bem preparado? Não, eu particularmente eu acho que eu tava, todas as lutas eu sempre, quando eu vou lutar, eu tento sempre me focar bastante, sempre treinar bastante para dar uma melhor, né? Mas já tive umas lutas duras já, aliás, no meu começo, né? No meu começo, minha terceira luta eu tava bem, perdi bastante peso para essa luta, né? Perdi acho que 14 quilos em um mês para lutar nessa categoria, né? E foi muito dura mesmo, que eu achei que eu não conseguia chegar ao terceiro round e foi o terceiro round, mas fui campeão, né? Mas foi muito difícil. O cara também era duro, já era professor também. Então E você teve dificuldade, mas ainda ganhou a luta ganhei ainda. a luta, mas Sentiu foi uma muito. das lutas que eu tive mais dificuldade, né? Que eu achei que eu não ia resistir até o final, porque foi muito cansativo. Foi a pressão aí, cara, o tempo todo. A Mas perca de peso colaborou com isso? Dá uma. é um ponto que muita gente ainda tem essa de falar sobre essa questão. Por que não muda no peso que tá? Não, porque na luta tem isso, né? Você escolhe uma categoria e você tá assim, você perde o peso, depois recupera, né? Eu acho que a perda de peso é aquela preparação já. Já é uma preparação. Então, quando você perde peso, você está se preparando, entendeu? Aí quando você se recupera seu peso ali, você vai estar bem para lutar. Então, o pessoal fala muito dessa questão da perda de peso. Mas realmente eu acho importante por conta disso. Se tu tá num peso só e vai lutar naquele peso, tu não vai treinar bastante. Tu não vai, vou perder peso, vou treinar aqui só um treino, dois treinos, não. Quando você perde peso, você tem que treinar 3 vezes por dia, se esforçar um pouco mais para resistir na hora do combate, né? Então, eu acho muito importante essa questão de perder. Professor Carlinhos, é uma estratégia usada mundialmente. Entendeu? Sair de uma categoria para mais baixa para tentar ter um pouco mais de, É, entre aspas, vantagem. Não é isso? Todo mundo vai assim, pô, por causa de 3 quilos, eu não vou para a categoria mais dura, eu vou perco os 3 quilos para ir para melhor. Realmente é uma estratégia usada por todo mundo. tudo. Eu tive 10 quilos para poder lutar. Mas a pergunta, assim, tem gente que acaba tirando mais, que eu já vi, vejo, Já? acompanho. Fui sincero com vocês conversando assim, ó, Uhum. vocês vão ter que me ajudar muito na entrevista, porque eu não sou conhecedor de MMA. Eu posso conversar aqui e enganar um pouquinho, mas eu não, eu tinha, vou confessar que eu tinha um pouco de dificuldade de assistir MMA. A violência do MMA mexia muito com a minha adrenalina. Uhum. Com a televisão, o advento dos brasileiros aparecendo, a gente começa a ficar orgulhoso do brasileiro, né? Anderson Silva, que eu acho que um dos que eu me lembro hoje, até por conta daquele chute que ele deu que quebrou, ficou famoso, foi uma situação. E ele já vinha já caindo o ritmo dele, ali mexeu com o Brasil, mexeu com todos os lutadores, mexeu com a estrutura dele que vinha, né? Ele já estava. O pessoal dizia que já era hora dele começar a ser mais professor e menos lutador, mas o homem, cada um decide o que quer. E ele realmente tem suas vantagens, ele tem a categoria. E aí eu comecei a assistir um pouco mais, e os meus sobrinhos a gostarem de tomar cerveja e ficar vibrando com eu dizia, rapaz, ficar olhando os cabos brigando. Aí eu fui começando a ver, entender um pouco, mas eu tenho pouca leitura sobre vejo algumas coisas como jornalista. Fulano e tal tá tirando peso e baixou tantos para, né? A crítica está dizendo que ele baixou demais, ele poderia ter lutado no peso dele, etc, etc. Como que fica isso mesmo, na verdade, o lutador? Isso, inclusive. Pergunta é essa, assim. Como que fica o lutador nessa situação? Vou te falar. Inclusive, teve muitos lutadores que já perderam mais de 12, 15, 16 quilos. Então, a federação, eles estão agora tentando estipular um peso. Então, tipo assim, o cara tem que, se ele perder mais de tantos quilos, no dia da luta ele vai ter que vir com esse peso aqui para não ficar tão
muito acima do peso do adversário, entendeu? Mas o cara que perde muito peso, ele não consegue recuperar muito bem, não. Porque é 24 horas antes da luta, a pesagem. Então, Sacrifica muito o rendimento de sacrifica ponta. muito. No dia da luta ele não consegue recuperar muito, não. Eu digo isso porque eu lutava numa categoria que era 57 quilos. Meu peso normal é 72. Minha categoria normal é 61. Eu já lutei 2 vezes de Pô, 57 quilos. 72 quilos? É. Cara, era meu peso de adolescência até os 35. 69, 70 quilos. É. Eu sei o que é isso. Aí depois você passa para tirar É, a estrutura. Aí tu com 72 para poder baixar para 50, Bate para 57. 57. 57. É. Isso é Eu loucura, consegui né? fazer isso 2 vezes, para nunca mais. É loucura. É. Sofre ali na hora da luta. Só. É, Na verdade, o sofrimento maior para poder chegar naquele peso, para poder manter até chegar o dia antes da luta. Depois que passa aquilo ali, na hora da luta, tranquilo, mas só que tu não consegue recuperar totalmente, não, entendeu? Tu luta, mas não luta 100%, não. você sabe que, porque aí há um problema, que aí é fisiologia pura. 2% de desidratação antes de uma competição para atletas de ponta, tipo corredores, compromete 20% da produtividade dele. Isso é um estudo. Pode pesquisar aí. Então, um cara que corre 100 metros e desidrata em cima da corrida 2%, ele perde 20% da produtividade. É o suficiente para ele não chegar entre os 5 nem que a pau. Ou seja, por mais que ele seja bom. Então, aqueles caras que são bem preparados, aí eu estou falando aqui de correr 100 metros abaixo dos 9, né? Estou falando de uma. Lutar, o cara tem 3 minutos, né? 3 minutos? Não, não. São quantos minutos? sim. Mas para recuperar, tipo assim, ó, a pesagem é um dia antes da luta. Sim. Depois que tu pesa, aí tu começa a fazer o trabalho de reidratação, né? De Tem quantos hidratar. dias para poder? Aí é 24 horas. 24 horas. 24 horas. Mas mesmo assim, mesmo assim você perdeu muito em desidratação, não é É. verdade? Não. E há ali uma queima de gordura, É. mas na verdade a boa parte foi desidratada. E Aí eu não você tenho compensa. gordura? Pois é, né? Aí que foi Porque mais difícil. porque o componente água no ser humano, aí vai ser um pouco de leigo e um pouco de leitura que eu tenho. É. O componente água na vida da gente é muito importante, tá? Nós somos 70% água. Então tu tira aí dos 70, 10%, imagina o quanto isso É. mexe com a tua estrutura. A gente faz uma preparação de fazer uma hiperidratação. Para poder, quando chegar bem próximo da pesagem, a gente fazer a desidratação. Né? Aí depois que a gente fazendo a dieta, né? Eu perdendo peso, fazendo dieta, fazendo atividade física e hiperidratação. Quando chega próximo da pesagem, aí a gente faz a desidratação até o ponto da pesagem. Pesou, aí vai de novo hidratar. Uhum. Em 24 horas. Isso. É pesado. E aí o organismo vai se acostumando ou Mas, não. é, Aí, isso. como você já está sem gordura, só massa muscular, tua Vai embora. água Vai embora a massa muscular, vai embora tudo. vai embora um monte de É, coisa, tudo, né? Dá para sentir, Marcão, isso assim, você tem que perder alguns pesos para competir, assim. sente muito. Teve uma luta que eu fiz de 80 quilos, que meu peso normal é 96, 97, fui variando, né? Eu tive que fazer uma luta de 80 quilos, né? Eu perdi bastante peso. 16, 17 quilos. Eu era para bater 80 quilos, eu bati 77, 78, aliás. E não consegui recuperar 100%. Eu consegui recuperar, que eu tomei soro, né? Mas eu fiquei muito inchado, muito lento, né? Acabei que não tive o desempenho que era para eu ter tido na luta, né? E se Então fosse atrapalhou um e pouco. qual seria outra categoria? Não, eu luto na 84. Na Na 84 84, quilos, Eu perco só 10 quilos, 9 quilos ali tranquilo. Então, Sem problema. essa constante em perder quilo existe o tempo todo no MMA. Todo, A gente fala o seguinte, hoje a gente está em off, né? Não estamos com luta marcada, então a gente se alimenta muito bem, Para trabalhar se alimenta muito bem, mas trabalhar- aí tem luta marcada, falta 2 meses, 3 meses, a gente começa a fazer uma dieta em cima daquilo ali. Aí começa a tirar um peso daquilo ali, tira 2, tira 3, tira 4 quilos, entendeu? E fica segurando.
faltando perto de 4 a 5 quilos mais ou menos, aí a gente fica segurando aquele, poder se manter treinando e fazendo a hiperidratação. Aí 4 quilos a gente tira na desidratação. Só água. Só água. Pancada. É. Agora vamos lá para as lutas. Quantas lutas MMA? MMA eu tenho 5. 5. É. Quantas vitórias? 3 vitórias e 2 2 derrotas. Isso. Cartel bom. A realidade de quanto tempo começou? 7 anos. É porque eu comecei no Muay Thai, né? No Muay Thai eu tenho 10 lutas, né? 8 vitórias e 2 derrotas. Então vamos Isso. na. E MMA. no jiu-jitsu? Não participa de campeão? Jiu-jitsu Ele eu foi tenho campeão mundial de. campeão mundial. Campeão mundial de. Eu sou invicto na minha categoria. Eu tenho 9 ouro. 9 ouro na No categoria jiu-jitsu, do jiu-jitsu. jiu-jitsu. Então, Aliás, então vamos botar direitinho aí para Aham. poder ninguém entender errado. Porque eu comecei errado. Vamos Aham. lá. Vamos começar pelo Muay Thai. Muay Thai. Isso. No Muay Thai eu tenho 10 lutas, né? 8 vitórias e 2 derrotas. As derrotas. Aí vem pro No MMA, eu tenho 5 lutas. 5 lutas. 3, 3-2. 3-2. Aí o campeãozão é Eu lá tenho no jiu-jitsu, jiu-jitsu. eu tenho 10 ouros, caso. 10 ouros. Jiu-jitsu. E aí esse Só esse ouro. campeonato mundial O foi mundial foi em Rio de Foi Janeiro. no Rio de Janeiro. Quando foi isso? Foi em julho? Junho, foi? Foi em julho. Em Junho agora? Foi. 2022? Foi lá. Isso, Então foi nós lá. temos o campeão de 2022 Duas categorias de- lá. Aham. em 2 categorias? Só. Categoria. Ele saiu no jornal na cidade dele, lá de Piauí, quando Tá saiu aqui, ó, e não Não sai sai aqui. Pois E é, aí então tá fizeram- saindo hoje aqui no podcast, aí É. agora que você faz o seguinte, você vai pegar Ah, e mandar para os seus amigos tudinho, os alunos, pais dos Vou alunos, mandar fazer assim, sim. ó, Não, a gente vai. isso aqui fica pro resto da vida, tá? Vai ficar Aham. no YouTube, Vou então, mandar para meus alunos de verem. 3 em 3 meses pode alimentar de novo, porque as pessoas relembrarem. Aham. Então, quando você disser assim, ó, para eu chegar nessas vitórias, tive que fazer o que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Olha lá eu Não, falando lá, que parece bonito, mas é ralando, né? Não, mas É um a gente tem registro. muitos seguidores, tem muita gente, os professores, né? Na verdade, os alunos da gente, né? Se espelham na gente. Então, tudo que a gente vai fazer, eles já. Por isso que a gente tem que saber onde a gente anda, com quem a gente anda, o que a gente está fazendo. Porque a gente tem várias Ô, rapaz, pessoas que. tô me sentindo bem, viu? É, Tô bem acompanhado. não é de brincadeira, não. É porque às vezes hoje o cara falou uma coisa e realmente é verdade. Se tu conhecer o aluno, tu olha o professor. Se tu vê o teu aluno ali, ele bem, ele conquista muita coisa, é porque o professor é bom. Então não é à toa, né? Que eu tô aqui. É um reflexo, claro que é um É reflexo. reflexo. Vamos para o cartel Cartel, gente. Isso. É o currículo, o portfólio, a relação histórica do profissional nas suas categorias de esporte, de artes marciais, lutas, e a gente tem o MMA, que a gente falou, que já é uma luta mais, é uma categoria mais recente para falar. O jiu-jitsu é muito mais antiga e o Muay Thai muito mais antiga. Então o MMA é uma É a coisa. mistura. O MMA já é uma coisa nova, tem 30 anos, 20 anos o MMA. Que explodiu foi agora, né? Assim, mas o MMA ele já vem um tempo já. Antes era o Vale Tudo. Vale Tudo, me lembro do Vale É, Tudo, né? O Vale cara Tudo, nem né? luva usava, era só. Isso. Aí foram colocando as regras e hoje é o MMA. Né? Mas não tem 50 anos o MMA, tem? O MMA. O Vale Tudo com o MMA tem isso, 50 anos? O UFC tem o quê? Tem quantos anos? Acho que Ixi, eu não A sei gente que é. pesquisa. Somos edições, né? São mais de 200, chegando a 300 edições. Mas já. podemos dizer que nos últimos 20 anos a organização da Pode. luta ficou bem profissionalizada, muito Isso, organizada, milionária isso. Isso. e muito cuidadosa também, É, né? certeza. O UFC era de um brasileiro, né? Era de um brasileiro e Era vendeu. dos Grace, né? É dos gregos. Venderam, aí ele estourou, né? Então nós temos o UFC o MMA brasileiro. Não, Não, O MMA é arte marcial, o UFC é o evento. o evento. tá, o UFC é o evento. É o maior evento do mundo, né? Esse aí, que é onde UFC. paga os melhores atletas, né? É aquele O do. sonho de qualquer. É uma seleção brasileira. Uhum. O sonho de qualquer jogador não quer chegar na seleção. Sim, Qualquer lutador quer chegar no vai UFC. chegar no UFC. UFC, tá? Que, inclusive, pô, tem dado muito o que falar as brigas do diretor lá do Dana White. que ele provoca todo mundo, briga com todo mundo, faz um marketing. Mas eles acho que isso vende bastante por conta disso. O pessoal gosta, né? Então, eu acho que eu vejo lá que ele tem suas escolhas, tem seus gostos. Também. porque Ele é o homem do dinheiro. é o Ele que promove o evento, é o que é bom para ele. É o que é bom para ele.
Mas aí de vez em quando os brasileiros vão lá e desfaz o que ele gosta. Ele teve provoca muitos brasileiros. mas teve um tempo que os brasileiros estavam em alta lá. É. Cinturão feminino, peso pena, galo pesado, tudo tava sendo brasileiro. Ainda Aí- tem uns dois ainda. Tiveram que mudar alguma regra para os brasileiros começarem a cair? Ou foi ficando mais velho? Não. Ou os caras treinaram mais? Não. É porque quando você tá ali como campeão, todo mundo visa em chegar ali. Isso. Todo mundo visa em passar de você, né? Então, o cara que ele é campeão, para ele se manter campeão, não é fácil, não. Então, os brasileiros tinham muito isso, né? O pessoal estudava. O peso galo hoje, o peso galo não, o peso pena era o José Aldo, né? Então, lá na Nova União, no Rio de Janeiro, eu falo com essa propriedade porque quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vai para lá, para a Academia do José Aldo. Inclusive, a gente treina todo mundo no mesmo tatame junto. Eles tinham muito gringos treinando no mesmo tatame, porque eles vinham para poder aprender ali. Hoje em dia, o líder da Nova União, que era o Dé Pederneiras, não recebe mais gringo, só brasileiro no tatame. Por conta disso, porque os caras vinham lá de fora para poder aprender ali e daqui a pouco saía. Inclusive, o cara que hoje ele vai estar com valendo cinturão, já treinou na Nova União, um russo. Então, o líder da Nova União não quer mais ver nenhum gringo treinando lá na Nova União do Rio de Janeiro. O Zé, vocês chegaram a ter relacionamento? Não, a gente Você treina no mesmo treinou com tatame, ele? treina no mesmo tatame. Não tem um relacionamento com Treina no ele? mesmo- A gente não é de conversar, né? Assim, porque quando tá treinando, ninguém conversa. Tá. Mas de treinar, todo mundo fazendo as posições que o professor passa, treina todo mundo junto no mesmo tatame. E os caras escondem leite ou passa tudo? Não, eles passam. Sabe o termo esconder o leite, né? A vaca segura ali, Aham. os caras passam tudo, né? É por isso que eles não aceitam mais trazer os gringos mais para treinar lá. Por conta disso, que eles passam tudo, né? Aí os caras vinham, só sugava deles e voltava para lá. Então, Não deixava nada. é. Ah, e também tem uma coisa ali, que será que dá para vocês aproveitarem? Não, eles É, ficavam ali, aham. deixava para testar quando voltasse para casa, Certeza. pegava só o que era bom dos brasileiros. Isso. Muito legal. Agora vamos lá. Carlos, diz aí vamos ser mais velho nas categorias, diga os números para. Eu comecei também no Muay Thai, foi do mesmo jeito do Marcão aqui, comecei no Muay Thai, fiz algumas lutas de Muay Thai. Não me recordo, acho que eram 10, 12 lutas mais ou menos. Perdi umas 3 ou 4 lutas de Muay Thai. Foi logo no início, né? E aí depois conheci o MMA, para depois ir pro Jiu-Jitsu. Fiz a minha primeira luta de MMA, ganhei, gostei bastante, mas lutei contra um cara no Jiu-Jitsu. Ele conseguiu pegar meu braço, eu arranquei o braço não sei de onde, com muita força que tinha. Acho que do tempo que eu trabalho ali na roça também, muito bruto. Aí foi lá e Arranquei o braço ali, consegui bater nele e finalizei a luta. Mas aí eu vi a necessidade de começar no fazer jiu-jitsu, né? Inclusive meus irmãos, todos eles treinam, né? Meu irmão começou no Vale Tudo, foi onde ele que iniciou na arte marcial, né? Começou no Vale Tudo, que é o meu irmão Paulo Silva, começou no Vale Tudo e aí colocou o outro, que é o Domingos. E o Domingos foi quem me deu o kimono. Ó, vamos treinar jiu-jitsu, tá aqui teu kimono. Inclusive, ele treina hoje comigo. É meu aluno. é aluno? O Domingos. Que legal. Então, aí eu comecei no jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu também para poder fazer essas lutas de MMA. Fazer umas lutinhas aqui nos interiores do Ceará. Daqui a pouco fui para Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente lutei na Rússia agora, né? Graças a Deus, estou com um cartel bacana. Né? O pessoal me chama bastante para lutar. Agora eu já escolho quais os eventos que eu vou, né? Mas qualquer evento que eu vou, não. Você já está com um bom portfólio, uma boa Tô. receita nos eventos Tô, e com é. um conhecimento muito já internacional. É. Já tem uma. Isso. Uma Eu cheguei, capacidade. acho que foi no ano passado, eu cheguei a ser primeiro do ranking nacional, né? De MMA, na minha categoria, que é o peso galo. Esse galo. Até Aí- em 57, é isso? Até 61. 61? É. Ainda tem essas variações de peso. Você foi para Isso. 57, está em 61. Eu fiz 2 vezes 57, mas aí foi muito era pesado, aí muito- eu achei melhor ficar no 61. Você ficava bom, forte, mas É. pecava muito na Já lutei já no meu peso normal, lutei de 70 quilos, mas achei loucura. 70? É. Porque no dia da luta, eu com 70 e o cara tava aumentando o tamanho dele aqui, ó. 80 quilos, era. 70. Então eu achei muito pesado, aí deixou na minha categoria mesmo. Mas Mas ganhei como é que foi a ainda. luta? Deu para. Ele sumiu. Ganhei, botei o cara. Ganhou? Era um africano. É?
Foi. Mas ganhou? Ganhei. Botei ele pra dormir. Botou? Botou. Deu um beijinho nele? Dormiu o sono. Foi? Foi. Dormindo aí. Aí Maranguape derrubando o Dormiu africano. o sono. Foi o africano. Todo Quer mundo dizer- achava que a gente ia perder por conta que bem maior do que eu, né? Morenão bem. E aí, na luta lá, o pessoal gritando que era o leão, que ia me matar, que o leão não sei o quê. Daqui a pouco o leão tava dormindo. Tava dormindo. Aí segurou. Eu acho que o Aldo, né, tem essa característica de pegar algumas lutas, apesar do peso dele ser peso leve, eu acho que eu vi já ele encara pequenininho, né? Ele desceu de categoria, né? Ele foi campeão por muito tempo na categoria do peso pena, agora ele é no peso galo. Aí teve que fazer um trabalho muito É. grande para. É, Pode ser. pra perca de peso, né? Mas passou muito tempo com títulos, né? Ou seja, muito tempo Passou. se cinturando. Passou 10 anos. 10 anos. 10 anos é muita coisa. É muito dinheiro É, também, né? é muita coisa. 11 muito defesas dinheiro de Cada título. dia é muito dinheiro, né? É. Não, muito relação. É Então. muito. Treina É? muito ele. também. Pra se manter ali, como eu falei, né? Pra se manter campeão, não é fácil 10 não. anos. É. E o cara que é campeão assim, você acha que ele vai estar final de semana, tá curtindo em festas, coisas assim? A gente não tem isso, não. Nosso final de semana é treinando. E a Treinando. família, como é que fica? Você é casado? Sou. Tem filhos? Tem Uma menina? menina, Qual a idade? Tem 2 anos e 4 meses. E você tem um filho de 8. Tenho dois. Tem um de 16 e um de 8. E você é de 8. O 16 não participa Ele da treina jiu-jitsu, ele gosta mais de jiu-jitsu. jiu-jitsu. Tá na fase de namorar, mas ele, de vez em quando, uma outra, ele foge e vai treinar jiu-jitsu. Da jiu-jitsu, É. né? É legal, eu acho que tá dentro do. É. Ele talvez não queira seguir uma carreira, mas Eu deixo Tá- ele à vontade, tá. assim, eu não fico nem o maior nem o menor. O menor lutou kickbox, né? E tá treinando jiu-jitsu. Eu disse, cara, tu vai lutar kickbox agora e tu vai treinar só jiu-jitsu? É, pai, eu quero treinar só jiu-jitsu. Tá bom. Eu deixo eles à vontade, entendeu? a experiência dele lá e eu não fico chamando pra treinar, pra poder pegando no pé, eu deixo eles à vontade, entendeu? aí vamos lá. Daqui a pouco estão lá lhe ajudando na academia, o tempo que passa, mas são estudantes, você cobra bem o estudo. Estudo, a gente pega no pé. A Let's Go tem um compromisso com o boletim. A gente fica cobrando os alunos, né, para ter um bom comportamento no colégio, ver como é que tá. A gente tem aquele conversa com os pais também, né? É. No caso do Marcão comigo, né, a turma dele já é menorzinha, então os pais também falam para ele como é que os alunos estão lá no colégio. Então isso é muito importante. Qual é o custo das viagens, cara? Para a gente chamar aqui o maranguapense. Porque eu vou falar uma coisa aqui, que eu sou um empreendedor com muita dificuldade, tá? Eu tive facilidades na minha vida. Eu sou filho de um ex-industrial. Meu pai realmente me deu condições, me deu lugar para estudar, não me deixou faltar comida. Mas o meu pai era muito, assim, fechado com as coisas. Era assim, eu quero um avião, eu quero um carro. Fui ganhar um carro do meu pai depois de muito tempo, quando eu já poderia ter comprado, ter tido vergonha, ter guardado meu dinheiro e ter comprado. E ele segurou até uma hora que ele viu, disse, não, eu vou comprar um carrinho para você. E eu ganhei um Fiat Unozinho dele, 86 na época, 2000, alguma coisa assim. Tá bem velhinho, mas eu vou dar para você. E ele era muito. Ele poderia ter me dado um carro zero, mas ele não queria dar o mau exemplo para mim. Ele foi sempre desse jeito. Ele era muito próspero, trabalhou muito. E eu sempre fui empreendedor. Ele sempre queria que eu fosse, já dei esse testemunho aqui várias vezes, ele sempre queria que eu fosse funcionário público, que fizesse concurso. Eu sempre queria fazer, assim, inquieto, não, eu quero construir, eu quero ser isso, eu quero. E aí me enveredei para publicidade. Me formei em jornalismo, eu queria publicidade. Não tinha no Ceará, fui fazer comunicação na Paraíba, me formei em jornalismo, já para cá. Desde o 18 que eu trabalho com marketing político, então, juntando tudo, nos últimos anos eu montei uma estrutura de marketing digital para ajudar o shopping. E agora veio o podcast, que é um projeto de vida, tem um propósito, querer trazer pessoas como vocês dois para falar coisas que fiquem registradas no resto da vida para ajudar pessoas. Quando eles quiserem ver assim, pô, que exemplo de pessoas eu posso ter, tá aqui, ó, nesse podcast, lá da minha cidade de Maranguape, ou qualquer pessoa no mundo vai ver que tem história, quando você viajar, alguém diz, rapaz, eu vi você no podcast. Então, falando que há um propósito de vocês, você cuidar de criança, fazer ele também com alunos mais novos já teve, hoje focados em buscar a satisfação
em acertar e ganhar lutas, mas com o propósito de ajudar pessoas. Isso é muito lindo, né? Eu fico muito feliz nisso. E a gente gosta de estar competindo também, de estar treinando. Isso não é um esforço, não. Assim, é uma gratificação que a gente tem, entendeu? Eu sou muito grato na vida que eu tenho hoje, entendeu? Falando do teu pai aí, né? O meu pai, ele criou a gente também bem, foi bem, entendeu? Inclusive, quando eu muito novo, eu engravidei minha namorada com 17 anos, né? E aí eu falei pra ele, o pai, minha namorada tá grávida. Aí ele disse, e aí? Agora tu vai ter que fazer igual com meu filho, você tem que trabalhar e cuidar dos teus filhos. Naquele momento, aquilo pra mim foi, imagina aí, o teu pai, aquela pessoa que tu tens, pode contar, e ele virou as costas, eu achando que tinha sido isso, né? Que tinha virado as costas, mais nada. Ele estava dando uma grande lição. Então, hoje eu sou muito grato, primeiramente a Deus e a meu pai. Porque hoje, graças a Deus, eu consigo viver bem, me alimento bem, tenho casa. Inclusive, hoje, quando eu trago meu pai aqui, eu tenho uma casinha com piscina. Então, ele tem muito orgulho de mim. Por quê? Porque ele falou aquilo ali, eu saí do meio do mundo. Fui trabalhar, trabalhei de vigilante na rua, uma coisa e outra. Olha, muita coisa, né? Quem é mais próximo de mim sabe o que eu precisei passar, né? E venho passando para poder me manter. Mas eu sou muito orgulhoso em poder levar meu pai lá na minha casa e ele saber que eu tô conseguindo vencer na vida, né? Não fui pro lado errado, não fui pro caminho errado. Então, isso é muito gratificante pra gente, né? Então, isso eu passo para meus filhos. Eu passo para eles o seguinte, ó, a vida não é mole não, a vida é dura, mas eu quero que vocês me dêem sempre orgulho, entendeu? Como eu dou pro meu pai. Quando eu chamo meu pai aqui aos finais de semana que eu trago ele para cá, ele mora no Iguatu. Quando eu trago eles para cá, rapaz, é uma alegria medonha. Estar na minha casa, entendeu? Graças a Deus eu tenho uma casinha boa, bem confortável, tenho uma piscina para meus meninos, para meus pais. Então, e isso foi na minha correria, entendeu? Não precisei estar pedindo nada de ninguém, foi com o meu esforço mesmo, entendeu? Então, esse legado que eu vou levando. Vou mostrando para que meus alunos são mais próximos de mim, que tudo é possível, com meus filhos também, continuando o trabalho. Legal. E o cara que faz uma academia lá no Penedo e É, sobrevive, deixa tudo para ser academia. Não que o Penedo, e aí peço desculpas, eu não estou fazendo nenhum tipo de comparativo de lugar. Estou dizendo assim, é no interior da cidade de Maranguape. é, A gente já sabe que o Brasil tem as extensões, cada vez que você Isso. se distancia dos. Aqui nós temos 55% da população e da economia está aqui na sede. é, Se você vai para um lugar, diminui mais ainda a renda é, per capita. Então, montar uma academia para crianças, principalmente, numa região de baixa renda, diga assim, menor fluxo, menor número de casas, Isso. o mercado é menor, né, sem julgamento de valores sociais, mas assim, diferente do cara montar em Fortaleza, é, tá óbvio, isso é uma classificação, ou aqui na sede. Não, não é só para criança, não, né? Abrange o total. Só Não, que o meu assim, público mais forte é criança, né? Só que eu tenho turma feminina, né? A mista e as crianças. O pessoal fala assim, peneiro, né? Já interior, mas um trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente não foi fácil no começo, né? Ah, porque é pouca gente, né? Mas quando você vem fazendo um trabalho certo, um trabalho bem feito, vai se dedicando ali aos seus alunos, vai passando, né? Tipo, eu não tenho só aluno do Penedo, eu tenho aluno das outras comunidades, de Amarzeiras, a academia está lá, mas você consegue pegar a Pega micro-região. isso. Chega em vários lugares. Que É, bom. então, quando tem um boca a boca, né? Tipo, o cara chega, o cara fala bem da tua academia, vem, chega outro e fala bem, ele é bem, vai lá treinar com ele. Então, para mim, só no começo que eu tive essa dificuldade que eu fui aprendendo com isso, né? Mas graças a Deus, hoje lá no Penedo eu vivo, né? Da luta e vivo tranquilo, vivo bem, né? O Marcão, você pretende algo depois? Não, eu pretendo para o resto da minha vida, porque realmente é o que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem, eu treino pela manhã e à tarde para a noite eu dou minhas aulas. Então, para mim, eu estou satisfeito com o meu meio de vida. Então, quando você gosta do que você faz, independente se vai ter uma dificuldade aqui ou lá, você vai saber que vai já passar e continuar, né? Então, para mim, tá super tranquilo, né, essa questão.
A gente só não tem a questão de a gente não pode tirar do nosso bolso todo mês para competir, para ir para o campeonato de jiu-jitsu, porque realmente pesa muito. Mas em questão financeira para ajudar em casa, está tranquilo. Essa provocação que eu ia dizer aqui para os nossos amigos é o seguinte: Foi. apoiem os dois lutadores, né? A escola, né? Eu digo, a academia, a escola, né? Que ela é, antes de tudo, uma escola, ela está ali mais para ensinar as pessoas a terem postura, a se comportarem, de que somente uma academia para artes marciais, ela é também artes marciais, mas antes de tudo ela tem um propósito de educar, isso é muito legal. E quando você falou em prefeitura, acho que sim, você pode depois procurar insistir com os órgãos públicos, seja governo federal, governo estadual e governo municipal, algum projeto, não custa nada. O não, você já tem, vá atrás do sim, e fazer algum projeto que consiga trazer. Em algum lugar deve ter verba para isso, e tem demanda para isso. Então, ajudaria muito em todos os ambientes, inclusive as escolas particulares também. E também alguns empresários que você também pudesse tocar, né? Empresários que possam vir fazer aula, se sensibilizar como, não só como aluno, e fazer com que a iniciativa de vocês como empreendedores na escola, academia, façam outros empreendedores de outras áreas entender que eles podem também colaborar com isso. Como, por exemplo, apadrinhar, né? Fazer um projeto de apadrinhar algum aluno, e aí tirando dele da escola pública, que é mais... Então, e o cara vai pagar, se você... Não, vou... De alguma maneira, nós estamos conversando aqui, fazendo aqui o que a gente chama de um A gente tem marketing. muito bons atletas que acabam desistindo da arte marcial porque não tem condição de pagar, entendeu? Então, às vezes, imagina aí, se a gente tivesse alguém que chegasse, né? Porque a gente tem bons atletas, entendeu? A gente não leva os atletas para fora porque não tem oportunidade de tirar do nosso bolso. Já basta a gente bancar a nossa, né, nossa família e as nossas viagens quando a gente vai sair. Imagina a gente levar outros atletas, porque a gente tem muitos atletas, né? Tanto eu tenho aqui no Maranguape, como o Marcão tem lá no Penedo já, tem no Maracanã, a gente tem vários atletas já, assim, que a gente pode botar eles para competir lá fora e eles representar muito bem a cidade, mas se não tem um apoio. É difícil, né? Nós temos graves problemas, se a gente for falar, na verdade, de políticas e também de iniciativas. Por que eu digo de iniciativas? Porque não só do Estado, a gente não pode só esperar do Estado. Se vocês fossem esperar o Estado para bancar bolsas para vocês terem alunos, vocês nunca teriam o espaço de vocês. Vocês tiveram que ser empreendedores, tiveram que ser de vocês o esforço para estar pegando aos poucos esses anos todos de luta, que eu digo luta, não é a luta do jiu-jitsu, do Muay Thai, né, da luta de ser um educador e ter essas escolas de artes marciais, ou seja, essa labuta, o tempo todo trabalhando para funcionar, foi de empreendedor. Tá? Tem muito de empreendedor em vocês. Tá? E a gente traz muito papo para isso. Tá? Como eu aqui. Você chegou e disse, vai dar certo. Já me incentivando, trazendo de você uma carga, eu fico feliz. Né? Então, sempre acontece esse papo aqui. As pessoas chegam e dizem, não, vai dar certo. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista logo aqui, nós estamos hoje, é o 15º, 16º, agora eu estou perdido, é o 16º, né? 16º, é isso mesmo. Ontem foi no sábado, foi um psiquiatra, já falando de Setembro Amarelo, que é prevenção e falando sobre suicídio, né? E aí, nos primeiros lá, que eu fiz um papo com uns amigos aqui, não tinha televisão, né? Só tinha 2 microfones, esse aquele cara ia falar, já tem 4 pessoas aqui, puxava e vinha para cá, puxava e vinha para cá. E aí, o pessoal foi, aí consegui a televisão, e aí outras coisas. Toda a vida eu fico dizendo isso para as pessoas, para entenderem que as coisas vão melhorando. Aí amigo veio dizer assim, tá ótimo, melhorou a câmera, o papo tá legal, as pessoas estão tão legal. Hoje eu passei com... Você conhece da região do Penedo? Acho que é do Penedo. O Wilson da agricultura familiar. Sei quem é. O Wilson deu entrevista. Aí passou comigo, rapaz, foi um sucesso.
Ele não imaginava que as pessoas iam Ah. vê-lo na internet, Bacana. sabe? E ele falou muito bem da agricultura familiar. E o Wilson é um cara que tem suas dificuldades, eu conheço isso há muito tempo. O cara pode fazer qualquer tipo de julgamento com qualquer pessoa, o próprio Wilson também, com alguma coisa que ele possa ter feito, mas no frigir dos ovos, ele continua lá, né? Era um cara simples, falando do jeito de uma pessoa da agricultura aqui, conversando comigo, e que ficou encantado. Deixou a mensagem dele, está registrado. E as pessoas estão vendo e estão falando, que legal. Amigo meu de São Paulo falando, cara, gostei desse papo da agricultura familiar. Foram 2 gravações muito próximas. Edinaldo e ele, os caras lá de São Paulo, disse, eu quero pitaia, outro amigo, várias gravações, e os amigos que jogam videogame, que eu gosto de jogar muito, comentando comigo, jogando numa ferramenta que a gente conversa. Então, é esse o propósito. Eu espero que as pessoas se sensibilizem, que outros atletas que estejam aí querendo praticar o esporte, a partir dos 6 anos, até os 100, né? A gente espera que você participe, procure aí a Let's Go, tá? Eu não vou fazer propaganda dos outros, porque quem está aqui comigo hoje é o Let's Go, né? Mas eu indico os 2 campeões aí que tem um portfólio, né, muito bom, que a gente chama de cartel, e que dá uma aula para a gente aqui de determinação, tá? Mas tem um pouquinho de coisa para a gente conversar. O que é que tem para frente aí? Qual é o plano de vocês agora para os próximos 2025, daqui para 2025? São 3 anos. 3 anos de luta. Você quer luta e você também quer luta. A gente se mantém treinando. Quando aparece uma oportunidade boa, a gente vai lá e a gente está sempre treinando. A gente nunca fica à vontade. Está treinando, aí aparece uma oportunidade de lutar em algum lugar, se prepara mais ainda e vai lá. América Latina, não está tendo nada, só Brasil mesmo, ninguém tem nada aqui fora do... Pois é, eu já tive a oportunidade de ir, né, para lá, para morar e tudo mais, só que eu sou muito apegado à família. Não digo América do Sim, Norte, não. sim. Digo aqui desculpa, América do Sul. Sim. Aqui, tirando o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, não tem nada de campeonato, não tem nada de... São muito fortes nessa questão do MMA, não. Tanto que é muito difícil. Nem tem mercado, nem tem... Não. Então nós estamos realmente América... Chega a atravessar o oceano. Tem que atravessar o oceano para... Para conseguir um bom evento. Então, é Europa ou Estados Unidos? Isso. A pretensão aqui, vamos supor, para começar a participar. O que é que você acha? Cara, vamos chamar, a gente vai. Você gostou da Rússia, tá? Gostei. Lá fora eles pagam muito bem. Eles valorizam bastante a arte marcial. Então você sai daqui já com o cachê certo, Já, né? já sabe. Só que tem que pagar a tua ida. Ou não? Não, Eles no caso desses eventos grandes, eles bancam tudo. A ida, a hospedagem, tudo, bancam tudo. Tá. Entendeu? Às vezes é aqui que não paga. Para ir para um Rio de Janeiro, entendeu? Aí a gente tem que, Aí o Rio não paga. entendeu? O Rio só te dá a bolsa se tu ganhar. Ou se- Alguns eventos a gente já combina a bolsa, né? Ó, Carlinhos, tu vem lutar aqui é tanto, mas você não paga passagem. Tá. Mas se tu ganhar, pode ser mais. Então, assim, participou é tanto, ganhou é mais tanto. Isso. Então, assim, para participar, Já tem uma bolsa de participação. se ganhar, Isso, aumenta tem, outro. isso. Então, já está melhorando no Brasil. Não tá. Quer dizer que se a economia melhorar, a gente vai ter vários campeões cearenses Com indo certeza. para o fora. Brasil e para Com fora. certeza. Fortaleza. Tá aparecendo alguns eventos, mas aí eles, tipo assim, pra pagar bem, eles não conseguem ainda, entendeu? Não conseguem pagar bem, assim, os atletas. Precisaria de uma mídia muito forte para poder pagar isso, né? Você sabe que as marcas, estou vendo aqui o Let's Go aí, Let's Go, Let's Go. Então, as marcas, se eu tivesse ela antes, eu vou começar a postar aqui os convidados que tiver marca, Mas, né, que é um prazer, e as marcas que bancam, né? Elas que Isso. têm o ganho com o resultado da imagem dela ligada ao esporte, né? Principalmente nessa modalidade que virou realmente uma febre mundial. Diretor, quanto tempo a gente tem para ver se a gente... 1h20? Vamos aqui ver se a gente roda mais 10 minutos para fechar 1h30. Quero tirar um pouquinho mais dos meninos, a entrevista está muito gostosa. Carlinhos, qual a mensagem que você dá aí para atrair... Carlinhos não, desculpa, Marcão.
qual é a mensagem que você daria aí para atrair mais alunos para você? Diga aí, assim, o que é que você tem para oferecer e de onde as pessoas, o que é que você pode prometer para elas e Muita gente, quando vem começar a fazer o treino, né, tem surge as dúvidas, né? Se sobre defesa pessoal, essas coisas, eu sempre falo para as pessoas, né? Defesa pessoal, você sai de perto, você não está perto. Porque se você estiver no lugar certo, você não vai estar arrumando, vai ter que se defender de nada, né? Mas tem essa questão. Então, o que eu digo para as pessoas, né? Conheçam o esporte. Vão fazer a sua aula primeiro. No caso, a gente dá uma aula experimental. Vá lá e vê como é essa aula experimental. Não, tem muita gente ainda que ainda tem esse certo Julga sem conhecer. sem conhecer primeiro, né? Então, o que eu falo, vá lá, conheça o ambiente, conheça as pessoas, os professores, né? Veja, o boca a boca, né? Porque com certeza vai ter. Se tu for bom professor, não se preocupe, vai ter várias pessoas que vão falar bem de você. Se você for mau professor, vai ter várias pessoas que vão falar. Então, procurem conhecer o trabalho primeiro, para depois ir, né, procurar o Saber a tipo, procedência do professor, né? justamente. Então, o que eu falo para as pessoas, procurem. Hoje em dia, eu tenho vários alunos que, tipo, me agradecem bastante, mas, na verdade, eu só estou fazendo meu trabalho, porque tem muita gente que tem problemas de saúde, no caso de pandemia, muita gente teve problema com ansiedade, depressão, e realmente é indicado pelos médicos. Quem tem esse tipo de problema, ansiedade, depressão, é indicado. O médico disse, procura um arte marcial, porque é uma válvula de escape. Você, tipo, esquece o mundo e foca naquele esporte ali, no caso nosso, que é o Muay Thai, né, o MMA, essas coisas. E realmente ajuda bastante. Eu falo porque eu tenho vários alunos assim. Tenho muitos alunos, assim. Tenho vários alunos autistas, tenho várias pessoas que tiveram problema com ansiedade, com depressão, e estão usando a arte marcial como válvula de escape. E está dando certo, entendeu? Então você procura primeiro conhecer o esporte, né? No caso, nós estamos aqui de portas abertas para te mostrar como é que funciona. Porque é difícil você não gostar. Então, você tem que primeiro ir lá e conhecer, para depois você ver o resultado. legal, então você que é mãe, você que é pai, leve o seu filho lá, de repente seu filho gosta e você também. Aí, a propaganda ficou boa. Foi, foi bacana. Lá na Let's Go, a criançada com o Marcão Predador. Fica com medo do nome não, porque o nome dele é Marcos Antônio, é uma doçura, tá? É Mas só lá no MMA ele é o Marcão Predador, a porrada come. é, O Carlinhos Let's Go já é o cara que é professor, criou esse monstro aqui que é o Marcão Predador, mas também é uma doçura aqui como professor, tá, gente? Eu não quero enfrentar ele no MMA de forma alguma. Muito tranquilo, muito frio aqui na postura, e muito reto no que ele se propõe, e se não estaria com essa estrutura e fazendo o seu próprio torneio dentro da sua academia se não tivesse esse know-how e essa autoridade de ter viajado e tal. Marcos, diga a sua mensagem para o público, diga a sua mensagem para os empreendedores, diga as suas mensagens assim, pô, Maranguá precisa valorizar todos os esportes, todos os profissionais de todas as áreas. Diga aí, eu estou dizendo aqui, mas quero ouvir você no seu estilo. A gente não é muito de pedir, não, né? Mas a gente conversando aqui, né? A gente pede pro pessoal também olhar pra gente, né? Pra arte marcial, né? A gente tem vários atletas de nível mundial, né? Nacional, mundial. Eu mesmo fui lutar na Rússia, levei o nome de Maranguape na Rússia. Maranguape nem sabe que eu tava lá, mas eu tava lá, né? Então E ganhou, né? ganhei. Na Rússia eu não ganhei, né? Foi 3 rounds, eu perdi a pontuação, mas fui lá e representei. O Marcão lutou lá lutou mundial de submisso, né? Foi campeão. Eu também lutei, né? Infelizmente não ganhei a final, mas fiquei com a prata, né? Então a gente vem lutando, vem representando a Tá bem cidade. no ranking, tava no pódio. Tamo na atividade, a gente não para, né? E a gente tem vários atletas da gente que tem esse sonho de sair lutando fora, mas infelizmente não tem, né? Não tem a oportunidade, não tem como pagar, né? A gente faz isso porque a gente trabalha, a gente ganha o dinheiro, a gente tira da onde a gente não tem para poder a gente bancar essas nossas competições, né? Chama aí os empresários para fazer uma aulinha de graça, só para. Bora, turma, então vamos chegar, vamos
adotar um campeão, né? Você adotando um campeão, você também vai junto nessa aí, tá? Vamos ter o braço erguido, todos vão ter o braço erguido. Então, eu também faço um convite para quem quiser conhecer a Academia de Lutas Let's Go, né? Quiser ser um campeão também, não só lutando, né, dentro do ringue, mas também fora, na vida, a gente trabalha em cima disso, né? Todos os dias a gente trabalha em cima disso, de criança a adultos, a gente trabalha em cima do objetivo. A gente tem um lema, né, de formar campeões, então a gente forma em cima do objetivo da pessoa. Se tua meta é perder peso, a gente vai lá, perde o peso, consegue. Se tua meta é fazer uma atividade física para poder ter um corpo saudável, a gente vai lá. Então, a gente trabalha em cima disso. Show de bola, muito bom. A gente passaria aqui 3 dias conversando, né? E eu queria, eu vou lá dar umas porradas nos caras lá no octógono Vai, tem que ir, da Let's Go, chama o né? Jorge lá, o Jorge é brigador, Não, né? eu vou levar os meus 2 sobrinhos, meus dois netos, os gêmeos, que aí eles que vão bater em mim e pular em cima de Se ele mim. puxar a mãe dele é brava. A mãe Também dele, a mãe dele tem a mãe uns chutes, dele tem uns chutes fortes. a mãe dele é Bom, eu forte. queria agradecer a presença do Carlos Eduardo, Carlinhos Let's Go, né? A presença do Marcos Antônio, Marcão Predador, né? No programa. Muito bom tê-los aqui. Eu acho que vocês estão fazendo uma benesse muito grande para as pessoas na nossa cidade, bem representando a cidade. Um é piauiense, outro é fortalezense, mas o coração está aqui nessa cidade, a alma está aqui, a mente, o espírito. E é fantástico quando as pessoas abraçam essa cidade. Eu agradeço aí. Muitíssimo obrigado. Sejam sempre bem-vindos. A gente vai estar outra vez no programa. Até a próxima, né? Vai lá. Se você puder curtir, dá um gostei. Se você puder seguir, vai lá no seguir. Ou então compartilha e marca no sininho. Valeu? De tudo um pouco. Podcast. Eldemar Garcia e essa turma querida. Let's go. Corta!